Fala pessoal, 20 de julho de 2025, vamos dar início a mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje vamos falar do Bitcoin, da dominância, do Ethereum, da Solana, da Polygon, da FET e da SUI. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira saber o que estamos fazendo durante a semana, receber vídeos durante a semana, análises exclusivas, pelo Telegram, nosso grupo exclusivo do Telegram, grupo de membros. Link de acesso na descrição. Deixo também meu link pessoal do meu contato do Telegram. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem. Estamos aí para atendê-los. Bom, pessoal, vamos de Bitcoin. Bitcoin fez um rompimento aí que a gente já aguardava há bastante tempo. Eu falava vários vídeos que este caixote, eu acreditava e ainda acredito ser um caixote de distribuição, tá, pessoal? E se fosse um caixote de distribuição, o Bitcoin deveria romper o topo. Isso eu falo há bastante tempo aqui no canal. Está aí o rompimento. Bitcoin agora ficou até mais simples, tá? Principalmente para quem é leigo, que o Bitcoin agora só tem uma regra a partir desse rompimento. Já vou chegar lá. Bitcoin, ele pagou o alvo da estrutura macro, pessoal, que era o alvo deste pivô de alta. Lembram que a gente falava lá no início do canal? Isso aí eu falo há muito tempo também lá no grupo de membros, que a gente tinha esses dois alvos deste pivô macro, certo? O Bitcoin cravou exatamente a região do segundo alvo, certo? Então o pivô tá pago, tá, pessoal? O mercado pagou o pivô de alta. Aqui acabou a estrutura do BTC, certo? Então, por que o Bitcoin continua subindo? Porque isso é normal, tá, pessoal? Isso aqui eu sempre digo para vocês que é uma região que esses alvos são regiões, nunca um número exato, entende? Ele pode parar antes, ele pode parar dentro, ele pode passar para voltar, entende? É uma região que a gente tem como alvo, certo? É normal que tenha, vou apagar já esses alvos aqui, é normal que a gente tenha um movimento de manipulação quando o mercado atinge alvos de estruturas na macro, tá, pessoal? Então, o Bitcoin, ele tá agora, tá? Esses alvos que vocês estão vendo aqui são alvos do quê? São alvos deste pivô de alta aqui, ó, tá vendo? Que ele tende, preste atenção, ele tende a pagar, tá, pessoal? Esse alvo aqui, lá no 135K. Mas não quer dizer que ele vai subir reto. Este topo rompido, que é essas duas linhas aqui, a vermelha e essa preta, são esses dois topos aqui, tá vendo? Tendem a ser retestados, tá, pessoal? Essa região, isso aqui é uma região, certo? Tende a ser retestada após o rompimento. Isso aí a gente tem passado durante a semana, os membros, a gente está no aguardo de um reteste dessa região. O que vai acontecer e como vai ser esse reteste é outra questão. A tendência é que o mercado segure nessa região do 112, 113. Quem sabe ele venha testar o 110, tá, pessoal? A tendência é que segure para dar continuidade e ir pagar o alvo do pivô. 135 mil dólares, 135.200, vendo? Pode parar um pouco antes? Pode, acabei de falar sobre isso. Não precisa ir exatamente lá em cima, pode parar um pouco antes aqui, voltar, entende?
Tudo isso aqui é uma região. Vocês estão vendo que ele já pegou o primeiro alvo, ó. Cravadinho. Ele deixou aqui já nessa movimentação um FVG, ó, temos... Claro que este candle está aberto, é um candle, isso aqui é o gráfico semanal na tela, né, pessoal? Esse candle está aberto, um doji. Mas como hoje é domingo, provavelmente vamos fechar dessa forma, certo? Um doji. E aqui terá sido deixado um FVG, essa região aqui, para trás. Mais algo a puxar o preço para baixo, certo? Tende a ser fechado esse FVG, ó. Isso aqui está na região dos 113.400, ó. 113.400 a 112. Essa região tende a ser tocada, retestada para validar este rompimento, pessoal. Isso é bem comum, tá? Ele rompe, volta a testar, se segurar, subir, pagar o alvo. Certo? Mas, qual que é a regra que eu deixaria em mente agora aí para quem é mais leigo, para não ter que ficar lidando com complexidades? Eu não deixaria, mas nem a pau, pessoal, o Bitcoin fechar um candle. E quando eu digo não deixaria, é que eu não ficaria comprado se ele fizesse isso. Se ele voltasse para dentro desse caixote. Fechando um candle no gráfico semanal aqui dentro. Certo? Ele estaria engolfando este candle aqui. E aí a coisa azeda. Aí azeda forte, tá, pessoal? Aí aquela região que há bastante tempo eu falo, lá dos 92K, esse grande FVG aqui, a tendência é que o Bitcoin volte pelo menos, tá? Isso no mínimo, pegar esse fundo aqui, ó. Na região dos 98. Podendo ir tranquilamente aqui para essa região dos 92K, 90K. Certo? Então, tendo isso em mente, esta linha rompida aqui, deste topo dos 109.396 dólares, tá, pessoal? Vou deixar na tela aqui, ó. 109.396, isso? Aqui. Tá? Esse valor eu não deixaria o Bitcoin fechar um candle semanal abaixo. Se fechar abaixo, aí sim. Se estiver no lucro, pode realizar, aguarde nova movimentação, eu faria isso. Beleza? Aguardaria para recompras mais abaixo, tá? Podendo sim o Bitcoin voltar a testar a base desse caixote. Aqui nessas regiões aqui, ó, dos 80K. Certo? Mas a tendência, tá? É que agora ele retorne aqui, a gente tenha uma quedinha aqui até a região dos 112, 113, aí a gente tem que ver como, se vai ter uma absorção aqui, uma inversão de fluxo para ele subir, dar continuidade, pagar o alvo ou não, tá? Então essa volta aqui vai ser bem importante, pessoal. Esse retorno aqui, bem importante para o mercado. Certo? Por que eu digo isso? Porque se ele voltar abaixo e engolfar esse candle, isso pode ser mês que vem, na próxima semana que vem, entende? Essa visão de alvos bem mais abaixo a probabilidade vai aumentar bastante, tá, pessoal? E isso aqui, para mim, terá sido um UT, que é um uptrust da estrutura, tá? E aqui a gente teve um buying clímax, aqui um AR, aqui um possível SOW, e se ele volta aqui para baixo, aqui um UT, tá, pessoal? UT. Isso significa que ele deve voltar, certo? Para depois subir lá na frente, para fazer o movimento final do ciclo, que é o TAD. E aí depois bear market. Beleza?
Então são possibilidades que estão em aberto, tá? Isso aqui é uma visão bem mais ampla. Pode ser que seja essa movimentação, pode ser que isso aqui tenha sido uma reacumulação, entende? E daí aqui embaixo não foi um soul, aqui embaixo foi um spring, aqui foi um LPS, aqui ele está fazendo um SOS, um sinal de força, agora ele volta a fazer um backup, entende? Para depois subir lá para a região de 135, quem sabe até um pouco mais. Beleza? Então, são possibilidades. Eu não faria nada agora se eu estivesse com dinheiro pensando em comprar Bitcoin, eu não compraria aqui, tá, pessoal? Eu aguardaria este reteste para ver se ele vai segurar nessa região aqui embaixo, ou se ele vai voltar para dentro do caixote. Certo? Lá no grupo de membros eu falei pro pessoal na semana, quem está comprado, pensando em realizar lucros, tem gente que está com bons lucros lá no Bitcoin. Eu falei para eles, ó, pessoal, nós estamos em região que dá para ir realizando lucros aos poucos, tá? Parciais. Eu não sairia do Bitcoin antes de ele fazer esse movimento de voltar para baixo do caixote, aqui, para dentro do caixote. Por quê? Porque ele pode continuar subindo. E aí eu falei, pessoal, leva para o infinito, vai indo junto, não tem problema. Vai subindo e realizando aos poucos, em pontos específicos. Não tem por que sair vendendo agora, entende, no desespero. Deixa ele mostrar as caras e o que ele vai fazer, entende? Então, nós no grupo lá já estamos realizando lucros em algumas moedas. Essa semana eu passei até do Ethereum lá para eles. Já é a segunda parcial do Ethereum que nós estamos realizando, tá, pessoal? Eu vou passar o Ethereum depois. Quero que vocês entendam que o mercado está em uma região de oferta, tá, pessoal? Nós estamos num topo macro de mercado. O pessoal está falando em alt-season e as altcoins no fundo. Então, a minha visão, tá, pessoal, para ir realizando lucros. Eu não acredito que nós estamos na pernada da alt-season verdadeira ainda, tá? Agosto pode ser um mês bem sangrento, pessoal, bem sangrento, tá? Pode ser, não estou dizendo que vai. E essa alt-season verdadeira pode vir lá no fim do ano, pessoal, lá em outubro, até janeiro, entende? Assim como foi lá em 2021. Então tem que ter calma, não se afobem, ninguém perdeu bonde nenhum, tá? Tudo tranquilo. Só deixa o mercado aí se movimentar, a gente precisa de mais movimentações para o Bitcoin mostrar agora o que ele vai querer fazer após esse rompimento aí, porque pode ser uma baita de uma armadilha, tá, pessoal? Se ele volta para dentro desse caixote aqui, isso aqui pode ser uma baita de uma armadilha, tá? Só para avisar vocês. A minha expectativa é que ele segure e pague o alvo desse pivô aqui, tá, pessoal? Que é esse pivô aqui. Mas pode ser que tenhamos o engolfo aí pela frente e desande a coisa, certo? Vamos ter que aguardar para ver. Bitcoin é isso, tá? Não tem mais o que falar. Agora é esperar, aguardar movimentações. Vamos ver a dominância. Dominância metendo um canudo, literalmente canudo de queda, aí uma queda forte. Não é a primeira vez que ela faz isso, que ela já fez isso. E depois não impediu ela de continuar subindo. Então, eu tomaria cuidado, tá? Porque eu, particularmente, não acredito que agora é a alt-season verdadeira, tá, pessoal? Que vai levar a dominância lá para os 46%. Este fundo aqui, eu falei até um vídeo que eu gravei para o grupo sexta-feira, acho que foi. Falei que este fundo aqui, que é um fundo importante que a gente deveria ficar de olho. Aqui ela tá perdendo um fundo, tá, pessoal? Isso é um fato. Mas o fundo que eu consideraria mais seria esse aqui, tá, pessoal? Ela nem chegou nele ainda. Aí se ela fechar um candle semanal abaixo, a gente vai ter que ver, porque aí
aí nós temos um choque de alta probabilidade para reversão de tendência. Deve até voltar, fazer um repique aqui e cair mais, entende? Mas é muito cedo ainda para bater o martelo e dizer, começou o off-season. Porque quem bateu o martelo aqui, tomou na cabeça. Entende? Então, calma lá, a dominância ainda pode subir, tá, pessoal? Fazer movimentações de armadilha. Para mim, as altcoins ainda vão dar um tiro mais abaixo, certo? Se subirem da onde estão, eu tô comprado, tá, pessoal, em algumas altcoins, mas se subirem da onde estão, o capital que eu tenho em caixa, eu não vou entrar, vai sem mim, porque o risco é muito alto, sendo que tem muita liquidez alinhada abaixo. Eu vou passar para vocês aí nas altcoins, elas tendem, pessoal, a voltar para capturar essa liquidez aí, tirar o pessoal do jogo. Então, dominância ainda em aberto, tá, pessoal? Por mais que tenha esse candle aqui, que todo mundo vai dizer, começou, ainda é aberto aquelas 3 possibilidades que eu tinha deixado, que era ela vir fechar este FVG que ela não fechou. Temos este outro FVG aqui em cima, é a região dos 66%, 67%, tá? Região. Beleza? Podendo, quem sabe, até vir os 70%, tá, pessoal? Então, tá tudo em aberto, para mim ainda. Aqui, nesse fundo, eu quero ver o que ela vai fazer. Se ela vai deixar um pavio, um sweep, vai voltar, uma armadilha, entende? Aí a gente vai ter que ver. Certo? Isso aqui é o gráfico semanal, então hoje, domingo, às 9 da noite, esse candle vai ser fechado. Vamos ver o que semana que vem a dominância vai... Que movimentação teremos na dominância. Precisamos de mais movimentações, mais tempo para definir alguma coisa, tá, pessoal? Não é com esse candle aqui que a gente vai bater o martelo definindo alguma situação. Certo? Mas a expectativa, sim, é que eu acredito, tá, que, quem sabe, lá no fim do ano, essa dominância esteja nessas regiões aqui ouvindo, pelo menos, para essas regiões aqui, em direção aos 46%, fechar essa grande brecha de mercado que temos aqui embaixo, certo? Fazendo toda a correção dessa pernada aqui. Beleza? Então, dominância é isso. Falar do Ethereum. Ethereum começou a alta infinita? Começou a alt-season? Bom, o Ethereum subindo forte aí, pessoal. Tá apagando alvos que eu tinha passado lá no grupo. O Ethereum, para quem lembra aí, que acompanha o canal, a gente comprou o Ethereum. Lá no grupo de membros eu passei, isso eu falei aqui no YouTube, eu passei 2 alvos lá no grupo de membros, tá? Para o pessoal comprar. Um era 2025 e o outro era 1.650. Era um DCA em Ethereum. Certo? Por que 2025? Porque era logo após essa captura dessa liquidez aqui embaixo, ó, alinhada. O Ethereum estava lá em cima. Eu falei, pessoal, quando raspar, ele vai vir buscar essa liquidez. Porque aqui estava todo mundo na euforia, né? Todo mundo que agora vai começar a festa, agora vai. Pra quem não lembra desse caixote aqui, eram as notícias dos ETFs, lembra? Aí eu passei esse alvo aqui embaixo, porque eu vi essa liquidez alinhada, certo? Na época o fundo estava aqui, né? Estava aqui, era um fundo duplo, que eu tinha visto. Falei, pessoal, o Ethereum tende a voltar a buscar isso aqui, tá? Então já vou deixar um alvo aí, que era os 2025, que era logo na raspa destes fundos, que ele poderia raspar os fundos e explodir. Isso é um fato. Beleza? E depois, mais para frente, ele deixou um novo fundo, ó, virou um fundo triplo de liquidez,
Aí ele simplesmente determinou, né? Aí dá para bater o martelo que isso aqui já era, tá, pessoal? Ele vai vir buscar essa liquidez. E aí ele veio com tudo, tá? E o outro alvo que eu tinha passado era logo abaixo desta linha do AR, dessa estrutura. Vocês estão vendo que tem uma estrutura aqui, um caixote, ó. Vou botar aqui na tela. A gente tem esse caixote no Ethereum aqui, ó, tá vendo? Ó. Isso aqui para mim, dentro de tudo que está acontecendo aqui nessas subestruturas, pessoal, é uma acumulação de Wyckoff, tá? Para lá na frente o Ethereum estourar a tampa. Eu não acredito que ele está vindo agora estourar a tampa e fazer isso aqui. Já vou deixar de antemão avisado. Eu não acredito. Pode acontecer? Claro que pode, mas eu não acredito. Certo? Para mim, o Ethereum vai voltar, tá, pessoal? Nós vamos ter uma bela de uma retração aí. Estava falando sobre o segundo alvo, os 1650, que seria na região do fundo do caixote aqui. Raspando ele, eu já deixei o segundo alvo. Então, pegou nossos dois alvos de Ethereum. E agora nós já estamos na segunda realização de lucros dessas compras. Beleza? Então, qual que é a visão? A visão não é comprar Ethereum. Isso que eu quero dizer para vocês. Onde que eu quero chegar? O momento não é para comprar Ethereum, tá, pessoal? Não se compra em impulsão de mercado. Porque é muito arriscado você comprar aqui achando que ele vai fazer isso aqui. E aí ele faz isso aqui. Entende? Quando que você deveria ter comprado? Você deveria ter comprado aqui, que existia a chance dele raspar a liquidez e subir. Você deveria ter comprado aqui, entende? Na retração. Agora que ele explodiu aqui forte, que inclusive isso aqui pode ser só uma retração. Isso aqui pode só ser uma retração desta movimentação aqui, desta pernada, pessoal. Para ele voltar abaixo, tá? Pode. Então, agora momentos eu estaria, nós estamos, né, de fato, buscando por pontos para realizar lucros, botar dinheiro no bolso, certo? Para quem não lembra, a euforia que está acontecendo aqui é a mesma que aconteceu aqui, é a mesma que aconteceu aqui, que não volta mais, que agora começou, e por aí vai. Aí sempre o preço volta. E agora aqui não volta mais, agora vai, tá todo mundo dizendo que é out-season, e aí depois toma na cabeça. Certo? Eu falei para você sobre os 1.700 aqui, e sobre aquela armadilha que o Ethereum deixou aqui para trás. Inclusive isso está no último vídeo aí, tá, pessoal? Falei, se o Ethereum inventa de subir, isso aqui vai ser um problema, porque nós vamos ter estas pulgas na orelha aqui, que é essa pulga, né? Que é esse fundo duplo alinhado aqui embaixo. Nós vamos ter sempre isso na cabeça, incomodando. Por quê? Por quê? Por que eu digo isso? Porque essa alta aqui pode ser só uma alta de manipulação, de indução. Ele pode até vir pegar esses topos aqui, ó, para fazer isso aqui, ó, depois. Entende? Então, por que eu sempre disse para vocês que o melhor para o Ethereum seria capturar essa armadilha aqui embaixo, esse fundo duplo aí em cima de POI, em cima desse OB, tocar o AB aqui e aí subir. E aí nós não teríamos essa pulga atrás da orelha, ficaríamos mais leve para subir, porque a gente teria liquidado toda essa galera que está com o stop aqui embaixo. Entende? Agora, do jeito que está aí, eu só procuro por vendas, pessoal. Só vendas. Beleza? Por mais que ele suba aqui, pegar esses topos aqui, ó, raspar. Ele pode vir raspar aqui, derreter. Dependendo do que o Bitcoin fizer, pessoal. O Bitcoin pode ir lá nos 130, 135, ainda pode. E o Ethereum continuar subindo? Pode. E depois o Bitcoin pode voltar lá para os 90k? Pode. E o Ethereum derreter? Pode. Tá? A movimentação está em aberto, não tem nada determinado e não tem nada com martelo batido ainda no mercado. Tá, pessoal? Isso que eu quero que entenda.
para depois não dizerem que não avisei, tá? O Ethereum, eu tenho a expectativa que ele vai pagar esse alvo aqui mais para frente, certo? Que é que no 6.000, 7.800, 6.200, que é o alvo desse pivô, ele tende a ir, tá, pessoal? Mas eu não acredito que ele tá indo agora, tá? Deixando essa liquidez aqui embaixo, por aí vai. Se for, vai ser em mim, tá? Vamos realizando. Na verdade, eu falei isso, eu vou passar para vocês o que eu falei no grupo de membros ontem, tá, pessoal? Nem deveria estar falando isso. Falei que se o Ethereum capturasse esses topos aqui, nessa região desse topo, é para fazer a realização final do Ethereum, tá? Botar tudo no bolso. Sair fora do Ethereum. Compraram aqui, DCA, vende tudo aqui. A gente fez uma parcial aqui, outra parcial aqui, e a última parcial a gente faz aqui. Certo? Dinheiro no bolso, uma bela de uma operação. Desculpe, tem uma espirrada. Então, o Ethereum é isso, tá, pessoal? Quem comprou, comece a buscar por realizações de lucro, ó, tá cravadinho aí no alvo. Esse alvo é do que? Alvo desse pivô, tá, pessoal? O Ethereum tá fazendo um pivô de alta aqui, ó. Lembra que eu sempre falo para vocês que o mercado se move por pivôs? Ou pivô de alta, ou pivô de baixa? Tá aí. Tá aqui, ó, o pivô. Tá vendo? Então, Ethereum é isso. Vamos ver a Solana. A Solana, pessoal, olha, da onde ela tá aí, pessoal? A Solana praticamente entrega o mercado. Eu não consigo enxergar alta em Solana que ela vai fazer isso aqui, tá, pessoal? A Solana tá no movimento de distribuição. Muito claro isso aqui, ó. Eu falei, no vídeo passado eu falei, ela tava aqui assim, né? Falei, ela até pode subir aqui para induzir aqui, ó, mas a tendência é que ela venha abaixo. Entende? Eu acredito que Solana, antes de ela vir fazer fechamento acima desse UTAD aqui, desse topo, fazer fechamentos acima, que ela precisa fazer essa quebra para pagar alvo desse pivô aqui, ó. Que aqui estão os alvos, 420, 330. Certo? Antes disso, eu acredito que ela vem buscar liquidez abaixo, pessoal. E a queda é bem grande, tá? Esse OB aqui, ó, também tem um order block aqui, ó. Bem na região desse FVG, ó. Tem FVG e order block na mesma região. Pegar esse pavio aqui, ó. Esses fundos aqui, ó. Certo? A gente botar aqui, ó. Acredito que antes da verdadeira out-season, a gente vai ter uma grande queda ainda. Eu acredito. É o que eu acredito. O que eu vou aguardar com o meu caixa. Você não precisa fazer a mesma coisa que eu, mas eu acredito nessa movimentação. Para aí sim o mercado explodir na verdadeira alta. Tá bom, pessoal? Este FVG está na região dos 73, ó, 74 dólares. Essa região de 75, 74, que eu acredito que Solana venha antes, tá, pessoal? Isso aqui eu acredito que ela vai fazer uma manipulação aqui para vir abaixo. Pode até vir capturar aqui, fazer uma mais acima. Mas são movimentos que o mercado precisa confirmar, claro. Precisa confirmar. Para mim, a estrutura aí tá linda. Já tivemos o T, o TAD aqui em cima. Volta para dentro do caixote. E agora é a movimentação pré-tombo, vamos dizer assim, que é para vir pegar toda a liquidez abaixo. Beleza, pessoal? E depois aí sim, aí não tem mais por que a gente ficar enrolando com queda. Aí é para subir rasgando tudo para cima mesmo e ir lá pagar o alvo dos 400 dólares. 330, 400 dólares. Aí é a verdadeira out-season. Isso aqui dá quanto por cento de alta? Ó, aqui de baixo, ó. Vamos ver aqui. Se comprar aqui embaixo, até os 400.
dá pra fazer 500% de Solana aí, de alta, nessa pernada. Beleza? Solana continua no mesmo viés que eu tinha passado para vocês. Isso aqui é um gráfico semanal. Então, cada candle representa uma semana inteira de negociação. Então a gente tem que aguardar, tá, pessoal? Tem algumas semanas ainda. Eu acredito, tá? Eu passei isso lá pro pessoal pro grupo de membros, que em agosto aí é um mês bem perigoso, pode ser, nós estamos em 20 de julho, então próximas semanas aí. Pode ser que venha um tombo no mercado, tá, pessoal? Bem feio aí, para depois, lá no fim do ano, vir o estouro da manada. Aí sim. Aí a galera pode falar é autismo. Certo? Então, a visão sobre Sol e sobre o mercado em geral já está aí passado para vocês. Vou falar da Render. Render, mesma coisa. Olha aí, ó. O pessoal tá falando de out-season, tá? Out-season, aí você pega. Você pega o topo da estrutura, tá? Pega o fundo da estrutura. A moeda tá aqui embaixo, tá? A moeda tá aqui agora. Tá aqui. 50% da pernada tá onde? Tá mais ou menos essa região aqui. Certo? Olha onde tá o preço. Aí as pessoas vêm falar em out-season. Como que estamos em out-season aqui embaixo, pessoal? Entende? Out-season tem que pelo menos estar acima dos 50% de toda essa estrutura macro. Isso assim, ó, para dizer, estamos começando, tá? Estamos começando. Dá para pensar em out-season. Certo? Então, Render, mesma coisa, ó. O que ela fez antes aqui, ó? Ela fez um sweep de liquidez, tá? Pelo gráfico semanal, ela não fecha aqui, andou acima, ó, deste topo aqui. Não faz a quebra, faz só um sweep de liquidez. Volta abaixo. A expectativa é que volte para buscar liquidez. Beleza? Só que o que ela não faz? Ela não pega a liquidez abaixo. Ela para antes de fazer a captura desses fundos aqui. Era para ela ter capturado esses fundos e aí sim poderíamos ter o viés de que estamos subindo mais forte, entende? Pode ter sido o fundo verdadeiro dela, isso que eu quero dizer. Isso aqui para mim não é fundo verdadeiro, tá, pessoal? Já vou dizer para vocês, para mim esse fundo vai ser pego. Tá, a gente tem regiões abaixo aqui, tem POC de volume aqui embaixo, ó. Tem 2 OBs importantes. Para mim, a pena não volta, tá? Vai devolver a Render, vai devolver tudo isso aí. Já vou dizer de antemão, para mim, devolve tudo. Pode ser que ela suba mais, pode, nada impede, não tem problema também. Ela tem um FVG aqui, ó. Tem um FVG aqui, ó. Tá? Ela pode vir fechar esse FVG e fazer isso aqui? Pode. E para depois subir? Pode. Até é uma expectativa que aconteça, tá? Pode ser. Continuar subindo mais um pouco aí, ó. Até a região dos 5.8, 5.7. Depois cair e perder esses fundos aqui, ó. Esse fundo triplo que ela deixou aqui, ó. Capturando esse fundo, sim, eu começo a ficar bem otimista em Render. Mas bem otimista. Aí para subir bem forte, tá, pessoal? Então, Render acho que é uma moeda que deve subir bastante, tá? Mas não acho que ela tá em out-season, tá começando a out-season dela. Não acho que ela vai deixar essa armadilha. Isso aqui para mim é armadilha, tá? Tem nome. E o nome é armadilha. Certo? Então a gente tem que acompanhar aí as movimentações. Pode levar ainda algumas semanas, como vocês podem ver, para depois o mercado mostrar aí sua verdadeira face. Certo? A expectativa é que Render suba forte, tá, pessoal? Se pegarmos alvos aqui, ó. Expectativa é que Render lá na frente, tá? Quando vier a verdadeira out-season, aí a alta vai ser forte mesmo, ela não vai enrolar, ela vai subir mais forte do que tá subindo agora. E que venha pagar alvos dos 17 e 22, tá?
expectativa. É claro que tem enroscos antes, aqui temos order block aqui, bloco de ordem, temos esses topos, isso aqui é um topo alinhado, ela já deixou liquidez armada, já avisando que tende a voltar pelo menos para essa região, tá, pessoal, aqui ó, $12, pelo menos aqui capturar essa liquidez. Acredito que está indo agora fazer isso? Não acredito que está indo agora, tá? Como eu disse, antes de pegar essa liquidez aqui, eu não acredito que ela está vindo agora aqui. Beleza? Então tomem cuidado com o tal do FOMO, tá, pessoal? Que é o medo de ficar de fora. Que agora começa a galera a botar pilha, que agora começou a out-season, que agora vai, que o Bitcoin rompeu o topo. Aí você olha o gráfico de 1 hora, né? O gráfico de 1 hora. Eu vou botar aqui, ó, o gráfico de 2 horas. Vou botar. Aí você olha o gráfico de 2 horas, nossa, out-season. Olha a força dessa alta, olha. Out-season. Tá vendo? Aí você pega e entra. Ah, vou comprar porque não vai parar de subir. Aí você bota no gráfico semanal. Gráfico semanal. Aí você vê ela tá lá embaixo, ó. Ó, mal se mexeu. Entendeu? Não rompeu nem o topo anterior ainda, ó. Topo anterior, ó. Nem isso aqui ela rompeu. Aí é out season. Eu não sei qual out season que estão vendo aí. Por isso que eu falo, olhem um gráfico semanal para compras de médio e longo prazo, tá, pessoal? Comprar para pegar uma grande movimentação, uma movimentação de ciclo. Você não vai conseguir enxergar os movimentos olhando gráficos de 4 horas, de 1 hora, de 2 horas. É o diário. É gráfico semanal ou mensal, tá, pessoal? Que vocês vão ser traídos por gráficos pequenos. Gráficos pequenos são usados para trade, para futuros, para outros objetivos. Tomem cuidado com isso. Isso é um alerta bem importante, tá, que eu estou dando para vocês, com essa história de tempos gráficos. Certo? Vocês podem ver, eu sempre estou olhando o gráfico semanal aqui com vocês. Porque essa é a estrutura que interessa, a macro. Não as subestruturas, os subfractais. Isso aqui é manipulação de mercado que acontece dentro. Tudo manipulação. Entende? A gente tá. O foco macro, qual que é o foco? O foco é o pivô. A gente tá focando isso aqui, ó. Entende? A gente não tá focando isso aqui, ó, que tá fazendo aqui dentro. Montando liquidez para buscar liquidez, sobe, captura liquidez, armadilha, e faz armadilha, e captura, e vai, sabe? A gente se posiciona com foco na grande movimentação. É por isso que eu tô falando para vocês. Para mim, o momento correto de se posicionar em render ainda vai vir, vai aparecer ainda, tá, pessoal? É que raspando esses fundos, tá? Isso aqui é aqui na região dos 2.4, podendo ir lá nos 1.7, 1.8, essas regiões abaixo. Beleza? Então o recado de render tá dado. Polygon. Olha aí a out season. Vamos lá. Out season. Topo. Fundo. Onde está o preço, pessoal? Out season. Eu não sei que gráfico, o meu gráfico da Polygon, olhando isso aqui, eu não estou vendo out season. Existe alguma outra Polygon, será, no mercado que eu não estou vendo? Se existir, alguém me avise, porque eu não estou vendo out season. E onde é que está out season? Que comédia, né? Não, isso é uma comédia. É assim que vocês se ferram, ó, indo na pilha dessa galera aí, entendeu? Bom, Polygon, pra mim, tá, pessoal, uma grande oportunidade. Isso aqui pra mim tá sendo um movimento, tudo isso aqui tá, um movimento de acumulação que ela tá fazendo aqui, todo esse movimento aqui, ó, movimento de acumulação, certo? Gigantesco, que deve levar, tá, pessoal? Deve levar a Polygon
pelo menos para a região aqui de 1,60, tá? Pelo menos. Acredito que agora ela vai fazer isso aqui? Não. Não acredito. Tá? Eu passei para vocês já vídeos anteriores que eu acreditava que a Polygon, e acredito que ela deve voltar mais abaixo aqui, tocar esse FVG, tá, pessoal? Aqui na região dos 12 centavos, 13, qualquer coisa abaixo de 15 centavos aqui, ó. 14 centavos já tá valendo, tá? Aí não precisa também querer ser achar a perfeição. Mas essa região aqui, 12, 11, para mim aqui sim. Aqui sim é o ponto. Entende? Pegando esses fundos aqui, ó. Aqui é o ponto. Em Polygon. Tá? Ela pode ficar aqui enrolando, pode até subir mais aqui para depois voltar e aí sim subir forte. Beleza? Polygon para mim em uma grande acumulação. Olha onde é que está o preço justo de Polygon, ó, 50% da pernada, da estrutura dela, essa pernada aqui. Qual que é a estrutura de Polygon? Essa aqui é a estrutura de Polygon. A estrutura dela é essa, tá? Onde que está 50%? Aqui. Onde que está o preço? Aqui. Então, espero que com isso eu tenha encerrado essa questão da out-season, né, pessoal? Existe algumas moedas que estão no topo? Pode existir, tá? Pode existir. Mas essas são as que mais vão sofrer em uma correção do Bitcoin, tá? Então tomem cuidado. Onde vocês botam seu dinheiro e principalmente em que momento vocês botam seu dinheiro. Beleza, pessoal? Então, Polygon, a expectativa é que ela venha fazendo um sinal de força mais para frente, tá, pessoal? Um SOS. Rompendo essa região aqui, depois faz um backup. E aí ela pode até rasgar esse OB aqui, tá, pessoal? Esse OB é um alvo, tá? É uma região de enrosco, 1,65, 1,60, mas ela pode rasgar isso aqui mais acima, tá? De todo esse caixote de acumulação. Aqui ela pode estar numa região já de spring. Eu acredito que ela ainda vai dar mais uma raspada abaixo, tá, pessoal? Mas é uma região compradora em Polygon. Também vocês não me entendam errado. Eu digo, que vai raspar mais abaixo. Tá, mas tem problema comprar Polygon onde ela está agora? 24 centavos. Tem problema? Claro que não, pessoal. Claro que não tem problema. Qual o problema comprar Polygon? Mas olha a estrutura do ativo. Aqui não tem problema, tá, pessoal? Se a expectativa é que ela vá pelo menos a 1,60, você está comprando em 24 centavos. Onde está o problema nisso? Entende? Já deveria estar comprado, inclusive. O que eu passo para vocês aqui são refinamentos. É claro que não precisa estar all-in na Polygon, pode estar comprado. Se ela vier pegar esse fundo aqui, fazer essa raspa que eu acredito, compra mais, termina de comprar, entendeu? Tem que ter gestão. Não se compra sempre numa botada só. Pega uma região, marca uma região aí, Polygon, tudo abaixo desse. Vamos supor aqui, ó, essa região aqui, ó, toda essa região. Entendeu? Compra um pouco aqui, compra um pouco aqui, termina de comprar aqui embaixo. Entende? Pode fazer isso? Claro que pode. Tudo isso aqui é uma região de demanda. Tá? Tô dando exemplo. Qual que é a região barata do ativo? Que a gente considera na macro. Como que a gente enxerga se o ativo está caro ou barato? Você pega os 50% da estrutura, tudo que está abaixo, barato, tudo que está acima, caro. Isso aqui a gente chama de região premium, que é a região cara do mercado, onde o institucional manipula o mercado para vender, para realizar suas posições, entendeu? Tudo que está abaixo são manipulações que o institucional faz para montar posições, porque isso aqui é conhecido como uma região de desconto, tá entendendo? Então, por isso que aqui embaixo que acontecem essas acumulações, que são montados esses padrões de acumulação aqui de Wyckoff, estruturas, são abaixo. E aqui que o institucional está acumulando, o pessoal está manipulando,
aqui que a Polygon morreu, sai as notícias, blá blá blá, blá blá blá, entende? Pra enganar todo mundo. E depois lá na frente ela faz isso aqui, daí todo mundo, não comprei. Mas não tinha uma tal da Polygon, mas não era ruim. Aí aqui em cima vão dizer que ela é boa de novo. Agora a Polygon é linda, maravilhosa. Ela lançou um produto, não sei qual produto. Vão inventar alguma notícia para manipular vocês. E aí vocês compram aqui. Aqui vocês compram. E aí o que acontece? Volta tudo de novo. E isso vai acontecendo para sempre, eternamente, pessoal. É o mercado. Bem-vindos ao mercado. Aí quando surge aqui um boss da vida para dizer para vocês que aqui é a região de compra, é aí que vocês deveriam dar ouvidos, e não dar ouvidos quando começam a sair as notícias aqui, no topo. Entende? Então, eu peço que vocês, no mínimo, meditem sobre isso que eu estou falando, pessoal. Porque se vocês querem ganhar dinheiro no mercado, vocês têm que ser as pessoas, os 5% do mercado, que eu digo bastante. Já falei um monte aqui, falei lá no grupo de membros. E no mercado, 95% das pessoas perde dinheiro e 5% das pessoas ganha dinheiro. Então, para você estar no lado vencedor, que é o lado do institucional, você quer estar no lado do institucional, tá, pessoal? Você tem que estar indo contra as notícias, contra o que todo mundo está falando por aí. Claro, dentro de uma análise gráfica, você tem que enxergar isso também, tá, pessoal? Entrar numa moeda que está com uma estrutura de acumulação, que está numa tendência de alta, pegar os repiques, sair comprando qualquer coisa só porque está indo contra os outros. Beleza? Só para dar essa clareada, mas a Polygon sim, tá numa estrutura para mim aqui de acumulação gigantesca, que vem lá de 2022, junho de 2022. E quando estourar essa tampa aqui, meu amigo, muitos vão se arrepender, tá? Então, Polygon é isso. Vamos ver a FET. Bom, pessoal, FET para mim, tá, pessoal? Ela tá numa estrutura muito bonita. Se botarmos o gráfico mensal dela, a FET ela tem uma estrutura de alta muito bonita, muito bem desenhadinha, muito bem confirmada. Tá? Já temos aqui um pivô de alta confirmado em FET. Agora ela volta num processo de mitigação, que é normal, busca de liquidez. Porque ela não tem liquidez para ir pro eterno, pro infinito, tá, pessoal? Ela precisa voltar, fazer todo um novo movimento, limpar as pessoas do mercado, pegar dinheiro, pegar liquidez, para depois ela iniciar uma nova pernada. Essa é a expectativa. Dentro dessa tendência que ela está numa tendência de alta, isso aqui é uma tendência clara de alta. É num ativo assim que você quer estar, entende? Então a FET, ela pode subir, pode, mas eu acredito que ela vai voltar, tá, pessoal? E vai voltar tudo isso aí. Tudo. Vai buscar esses fundos aqui, ó. Mas o homem é apocalíptico. Posso até ser, tá, pessoal? Mas o tempo vai mostrar. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com o apocalipse, tem a ver com busca de liquidez, tá? Vocês estão vendo que ela alinhou fundos aqui, ó. Tá vendo? Ó. E embaixo, e esse é o grande macete, embaixo temos uma POI, um ponto de interesse, um fair value gap, um buraco a ser fechado. Então a tendência, tá, pessoal? A tendência é que FET volte a raspar essa liquidez aqui no futuro, próximo, acredito eu, tá? Talvez agosto, aí a gente vai ter que ver, para aí sim estourar a tampa. Certo? Ela tá subindo aqui, ela pode até subir, ó, vocês estão vendo que ela tá até nesse padrãozinho aqui, afunilando, ela pode até vir aqui, tá, pessoal? 1,20, tocar esse OB, talvez um pouco menos, para depois voltar. Perdendo essa cunha aqui. E aí sim estourar a tampa. Beleza? Então se eu fosse comprar FET, tá? Eu só entraria em FET agora em
quer tentar surfar uma alta aqui de altíssimo risco, porque ela pode fazer isso aqui, então entra, certo? Mas é altíssimo risco, tá, pessoal? Eu só compraria FET aqui, na captura desses fundos aqui, ó, esse fundo duplo aqui embaixo, em 32 centavos. 32 centavos, tá? Mesmo que ela vá um pouco mais abaixo, azar. 32 centavos eu entraria e guardaria FET. Para tentar buscar quais alvos? Pelo menos 2.4, tá? 2.4. Pelo menos 2.2, tá, pessoal? 2.2. Então isso aqui dá uma alta aqui em FET, ó. Sejam mais ou menos aqui, ó. 600%, tá, pessoal? Aí que eu me refiro, entende? É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês têm que aguardar o momento certo num gráfico semanal, uma captura de liquidez. Por enquanto ela só armou a liquidez aqui embaixo, ó. Estão vendo? Ela armou aqui os pontos, mas não capturou ainda. Tá subindo em escadinha aqui, em canalzinho, em cunha. Isso aqui tende o mercado voltar, tá, pessoal? E para voltar, o Bitcoin tende a dar uma corrigida, tá? Então vocês têm que sempre ter isso em mente. O Bitcoin tende a corrigir para os ativos fazerem essa movimentação. Isso aqui é uma baita de uma queda, tá? Olha aqui, ó. Se ela cai daí, da onde ela tá, ali embaixo, dá 60% de queda, tá, pessoal? Se ela chega a vir aqui em cima, tá? Isso é uma possibilidade, eu não tô dizendo que ela vai ali em cima, ela pode muito bem ir, tá? 1.2, ó. E cai ali embaixo, dá 70% de queda. Vocês acham que não cai? Deixa eu tirar isso daqui. Vocês acham que não cai, ó? Desse topo aqui, ó, pessoal, que ela fez, ó. Quando ela caiu. 83% de queda. Entende? Mesmo, e a FET, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, mesmo depois dela ter feito aqui um choque, ó, que é o movimento de reversão de tendência, tá vendo? Então a expectativa era que ela voltasse aqui para subir. Ou seja, aqui a gente teve um fake choque. E aí veio, furou 80% de queda. E aqui embaixo, quando ela chegou, deixou uma armadilha montadinha em cima do FVG. Por que ela não fechou esse FVG? Porque ela precisa montar uma... Isso aqui, ela está montando liquidez, tá, pessoal? Se ela simplesmente captura aqui, ela vai ter bem menos liquidez a capturar do que se ela para em cima e começa a induzir a galera. Aí começa a compra, a galera comprando aqui, stops. Tudo isso aqui, stops, cheio de stops. Aumenta a liquidez. Isso aqui vira um mar de liquidez. E daí, lá na frente, ela mostra a verdadeira cara dela, captura a liquidez e aí sobe, deixando toda essa turma aqui fora do jogo. Expulsa essa galera do mercado. Principalmente a galera de futuros, entende? Então, FET, a visão é essa, tá, pessoal? Alvos que ela poderia chegar, assim, na macro, tá? Se ela fizer este movimento de pivô aqui, ó. 5 dólares. 5.6, tá, pessoal? 4.4, 5.6. Toda uma região. Pode até passar um pouquinho, tá? Então, claro que antes tem enrosco aqui em 2.2, 2.4. Acredito que pelo menos aqui ela vem, tá? Melhor ponto de compra, 32 centavos aqui embaixo. Mas, quer comprar aí onde tá? Sou sangue frio, vou comprar aqui, se ela cair em 30 centavos não estou nem aí, porque eu sei que ela tende a subir mais acima, então compro. Pronto, compro, guardo. Quando lá na frente, quando o FET voltar, esses topos aqui, 2 dólares, pega e vende. Pronto.
Tem gente que é assim, entende? Eu, sabendo dessa armadilha aqui embaixo, não compro, tá? Eu prefiro esperar a captura. Enquanto ela não capturar, não entro. Se ela fizer isso aqui, vai sem mim. Não entro. Tem 3 milhões de moedas aí para eu comprar. Faz isso aqui, vai sem mim, eu sabendo que tem armadilha aqui, não entro. Pronto, vai sem mim. Procuro outra moeda para comprar. Pronto. Sou obrigado a comprar, né? Isso aqui é mercado. Então, essa é a visão, tá, pessoal? FET deve ser uma moeda que deve subir bastante na verdadeira alt-season, não nessa fake alt-season aí que estão pregando. Por último, a SUI. Vamos ver a SUI. SUI, mesma coisa, tá, pessoal? Falei já para vocês da SUI aqui, não é a primeira vez. A SUI deixou essa liquidez armada aqui embaixo, em cima de uma POI, tá vendo? Uma POI grande, tá, pessoal? Uma grande falha aqui embaixo. Isso aqui tende a ser buscado, tá? Tende a ser buscado. Quando a gente não sabe. Só que é o seguinte, se você sabe que tem uma baita de uma armadilha aqui, uma POI aqui embaixo, você vai comprar aqui, num topo triplo, dentro de um order block semanal, uma região de oferta, só reflita. Eu nem a pau compro aí, entende? Ela pode fazer isso aqui? Pode. Que faça, não tem problema. Boa sorte para SUI, boa sorte para quem tem SUI. Eu não compro, entende? Onde que eu estaria interessado em me posicionar em SUI? 1.45, 1.45, 1.33, entre essa região aí, tá? Aqui eu estaria interessado em SUI, sabendo que ela pode vir até nesse order block aqui embaixo, ó, em $1, tá? $1. Esses dois pontos aqui eu estaria interessado em me posicionar em SUI. Certo? Quem já está posicionado, o que eu digo? Isso aqui é uma região de oferta, tá, pessoal? É o topo da SUI. Você deveria estar realizando lucros. Precisa realizar tudo? Claro que não. Daqui a um pouco realiza 50% dos lucros aqui. Ah, comprei SUI aqui. Ainda não vendi. Realiza metade aqui. Se ela subir e vier raspar o topo aqui em cima, eu pensaria em saltar fora. Entende? E se você realizar metade aí onde ela está, e ela confirma um topo triplo aqui e faz isso aqui, metade do seu capital foi protegido e você pode recomprar aqui 50% dos lucros. Você tirou aqui do mercado e vai recolocar no mercado aqui. Para ir tentar surfar uma alta que visando romper o topo histórico. Entende? Então, esse tipo de movimentação tem que ter na cabeça, tá, pessoal? De possibilidades. Você tem que ir realizando lucros. Para mim, SUI está em região de oferta, tá? E o que a gente quer em região de oferta? Vender? Não, a gente não quer comprar. A gente quer comprar em região de demanda, que é aqui embaixo. Entende? Então, SUI, se eu estou de fora, não faria nada. Aqui eu não faço nada, eu só assisto. Fico olhando para ver o que vai acontecer, bem tranquilo. Se ela voltar, opa, agora eu me interesso em comprar. Se não voltar, boa sorte. Vai ser em mim. Entende? Então, SUI é uma que está perto do topo, tá, pessoal? Como eu disse antes, tem moedas aí que estão em regiões. Essas são as que mais tendem a sofrer, tá? Ó, o tombo tende a ser mais forte. Então, tomem cuidado. SUI, essa é a visão, para mim, de SUI. Agora é aguardar, tá? Ela pagou um pivô aqui, tá? Ela fez esse pivô, ela precisa voltar, buscar liquidez, mitigar. Para aí ela pensar em criar uma nova estrutura, uma nova quebra acima. Só que essa volta aqui, ela precisa buscar liquidez, pessoal. E ela ainda não buscou. Tá vendo? Esse é o problema. Se ela não busca liquidez e sobe
qual a tendência? Que lá na frente ela volte para buscar. Isso aqui, essa alta aqui, uma grande de uma indução, uma armadilha, entende? Então, essa é a visão aí do mercado, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. O Bitcoin não faria nada por enquanto, tá? Eu estou de olho nesse reteste aqui, eu quero ver como vai vir, com que tipo de volume vai vir. Vou ter que analisar se vai ter uma absorção, uma inversão de fluxo, aí entrar, entende? Claro que não vai ser desse tamanho aqui, tá, o movimento, pessoal. Tô só dando um exemplo. Esse tipo de movimentação aqui é na micro, tá? Que ele faria mais prolongado para subir. No semanal ele pode só fazer aqui um toque, ou 2 toques aqui e explodir na alta, tá? Ele pode vir, mas ele também pode perder, entende? O caixote aqui, ó, de ter. Então, no momento eu não faria nada. Tem lá no nosso grupo de membros uma análise de Elliott detalhada por Elliott. Sim, a gente deve ir a 130, 135, tá, pessoal? Voltar mais abaixo aí agora. No curto prazo, queda e depois subir, mas são coisas que a gente precisa de confirmações do mercado, entende? Porque as análises, os alvos, muitas vezes são anulados, tá, pessoal? São desconfigurados, a gente precisa rever o que o mercado está fazendo e por aí vai. Então, é aquilo que eu sempre digo, não tem problema em se adaptar ao mercado. O problema é você ter uma ideia, o mercado mudar a expectativa, o mercado faz algo diferente lá do que você esperava e você continuar com a ideia fixa esperando aquilo, sem se adaptar ao que o mercado fez. Esse é o problema. Entende? Então, no momento aqui, eu só traçaria esse topo aqui, ó, pelo gráfico semanal, tá vendo? Ó? Esse topo, eu passei os valores antes, né? 109.396. Eu não deixaria o Bitcoin fechar aqui no semanal abaixo, tá, pessoal? Enquanto ele não fizer isso, eu fico tranquilo. E se começar a subir, vai junto. E iria realizando aos poucos, parciais, em certos movimentos. Aqui foi um local para realizar uma parcial. Se ele subir lá em cima, outra, vai realizando, entende? E se ele voltar para dentro do caixote, eu sairia fora. E aguardaria novas movimentações para ver o que o tipo de oportunidade o Bitcoin vai dar. Se ele volta a fechar aqui os 90k, se ele volta a testar fundo rende, para depois lá na frente estourar a tampa. E a gente tem que ver, tá, pessoal? Então, esse foi o giro semanal do mercado dessa semana. Vamos deixar o mercado trabalhar aí semana que vem. Sábado ou domingo estarei de volta para gravar novo giro de mercado e a gente vê aí quais as possibilidades, beleza? Faça parte do nosso grupo de membros do Telegram, link de acesso na descrição. Lá nós vamos ficar a semana inteira lá, passando análises, passando vídeos, movimentações em tempo real. Eu tenho um tópico específico do grupo lá em que eu passo os avisos importantes. Essa semana eu passei realizações do Ethereum para realizarem umas parciais. E a gente o pessoal vai em tempo real aí se movimentando junto com a gente, beleza? Acredito que é muito difícil falar sobre o tempo, pessoal, mas eu acredito que talvez, tá, agosto seja um mês sanguinário, talvez, e essa out-season verdadeira venha lá a partir de setembro, tá? Talvez outubro, e aí 2, 3, 4 meses, 3 meses de alta, mas aí uma alta bem forte, tá, pessoal? Não essa alta aí que tá tendo, entende? Aí uma out-season mesmo. Então era isso, grande abraço a todos, até a semana que vem, abraço, fui!